Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Adora o Senhor nessa noite. Diga: vem limpar, Senhor. Vem limpar. Diga: purifica. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Peça pra Ele nessa hora, diga: oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos, diga, pra ti, ó Deus. Então erga suas mãos bem alto e declare: oh, 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 eis-me aqui, rendido estou a ti, Deus. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu, Senhor. Dia, oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Se renda, Ele está aqui. Oh, oh, aleluia, te adoramos, Deus. Essa noite, oh, sim, Senhor, e pra sempre cantarei. Dore, Santo Deus, o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. cumpre em mim tua vontade. Pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, Senhor. Oh, aleluia. Será que você pode erguer as suas mãos para o alto nessa noite? Comece a glorificar e bendizer o nome do Senhor, meu amado. Abra sua boca nessa noite. Oh, adore aquele que é fiel, aquele que é santo. Ele está aqui nesse lugar, meu amado. Oh, Senhor, nós te adoramos, Deus. Tu és tudo para nós, Senhor. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou.
ficar de pé só para lermos a palavra, depois você pode se assentar. Vamos ler do verso 19 ao verso 23. João 20, 19 a 23. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Lemos até aqui. Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai, pedimos nessa noite que o Senhor dirija-nos diante da explanação e revelação da Tua Palavra. Que esse seja um tempo onde o Teu Espírito, assim como soprou sobre a vida dos Teus servos reunidos naquele lugar, sopre sobre nós nessa noite. E que saiamos daqui encorajados, desafiados e abençoados. No precioso e poderoso nome de Jesus é que oramos. Amém. Pode se assentar, por favor. Esse é um período dos mais difíceis em toda a narrativa do Evangelho, porque ele fala de um momento de grande crise, de grande indefinição. Toda a esperança de uma vida nova havia sido depositada numa pessoa, Jesus Cristo. De uma forma completa, todos os discípulos haviam deixado alguma coisa. Aliás, é impossível seguir a Cristo sem deixar alguma coisa. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Toda decisão de servir a Cristo exige abnegação, dizer não, deixar algumas coisas para trás. E todos eles, os 12, agora não mais 12, apenas 11, porque Judas, o traidor, havia se suicidado, estavam agora num momento de grande incógnita. O que vai ser da nossa vida? Aquele pelo qual nós deixamos tudo, aquele que nós dedicamos os últimos 3 anos da nossa vida, nós o vimos ser morto e sepultado. Olha, não era nada assim do ponto de vista de quem me disse, eu vi, me falaram. Não, não. O texto é muito claro na narrativa em que eles descem Jesus da cruz, eles embalsamam o seu corpo, eles sentem o corpo frio de Jesus, eles percebem que o corpo dele está sem vida, eles tomam o túmulo emprestado de José de Arimateia e depositam o corpo morto de Jesus dentro de um túmulo e rolam a pedra sobre ele. Difícil. Um momento de crise, de indefinição, e um momento aonde pensava-se todos eles: se fizeram isso com o mestre, o que é que vão fazer com a gente? E o medo fez com que eles se autotrancafiassem. Entraram numa casa e passaram tudo quanto é tipo de segurança nas janelas e nas portas. Puseram correntes, colocaram um pedaço de pau. Eu não sei quem aí em casa tem essa mania dessas portas de correr. Ele corta um pedaço de pau exatamente do tamanho do vão e coloca, porque se a trava não funcionar, o pau segura. Quem já fez isso? Levanta a mão. Eu sei, eu já fiz também. Põe na janela, põe. Fizeram de tudo, com medo. O texto disse que eles estavam trancados dentro de casa. É difícil quando a gente vive um momento onde os problemas surgem, as crises se tornam presentes, e aquilo no qual havíamos depositado a esperança virou uma indefinição. Nós vivemos dias difíceis, vivemos dias de grande questionamento. Financeiramente falando, o país vive uma crise terrível.
Economicamente, não há mais como cantar aquela música, eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Está difícil cantar. Hoje em dia, o país tomou as manchetes do mundo como o maior escândalo financeiro que já tomou conta de um país democrático. O maior. Sai uma lista no qual os 2 presidentes das 2 casas que governam esse país estão com seu nome na lista dos suspeitos. Não são ainda considerados réus, mas são suspeitos. Um deles diz que é crente. Difíceis os dias. Dias onde a gente começa a questionar, e agora? E a vontade que a gente tem é fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Vamos trancar dentro de casa. Difícil. A gente se tranca dentro de casa. Dependendo do lugar onde você mora, você sabe que você tem que colocar cercas elétricas, você tem que colocar cachorro, pitbull, você faz de tudo. Você quase que se torna um prisioneiro dentro da sua própria casa. Os que podem, conseguem se acolher em condomínios fechados, com segurança, com medo de entrar, dependendo da hora. Difícil, dias difíceis. O dia onde a crise chega e algumas situações na qual a gente tinha esperança, ela deixa de acontecer. Às vezes é um casamento que a gente tinha depositado toda a esperança, toda a alegria nele, e a gente tinha esperado que um futuro maravilhoso fosse acontecer como fruto desse passo e dessa decisão. De repente ele desmorona e a gente se trancafia dentro da gente mesmo. O problema não é quando a gente está preso simplesmente de um lado físico, mas há muitas prisões que existem dentro da gente. Algumas coisas que estão trancadas, mulheres que foram vitimadas, talvez por uma ação ou outra de um parceiro no passado, de alguém que disse que a amava e a traiu e a tratou indevidamente. De repente ela pega o seu coração e tranca dentro de si mesma e diz: eu estou seguro aqui, eu não quero me mais relacionar com ninguém, eu acho que não vale a pena, eu acho que é assim que tem que ser a vida. Quanta gente assim. Gente que vive trancado, dentro de casa, trancado. Pais que ficam com medo com seus filhos, com horário de sair, com horário de chegar. A gente fica preocupado. Nas escolas, o texto diz que naquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, no final de uma tarde, todos aqueles que até então andavam testemunhando milagres, porque uma coisa é você um dia estar testemunhando milagre, outro dia você está preso dentro de casa, questionando como é que vai ser o futuro. A vida é ambígua, ela vive esses altos e baixos. Um dia a gente vê Jesus curar, cegos enxergam, mudos falam, coxos andam, mortos ressuscitam. Nós estamos testemunhando com os nossos próprios olhos os grandes feitos de Deus, mas de repente algo acontece e tudo aquilo que era quase que como um sonho sendo vivido numa realidade se transforma num ato de fuga e a gente se tranca sem saber como é que vai ser o futuro, como é que vai ser o amanhã, o que vai ser daqui para frente, como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser esse ano, como é que vai ser a empresa, como é que vai ser lá no trabalho. Estão mandando tanta gente embora e a gente se tranca com medo do futuro. Esse texto é um texto riquíssimo nos seus detalhes, porque ele diz exatamente qual era o sentimento que dominava o coração dos discípulos. Era o medo. O texto diz, e por favor mantenha a sua Bíblia aberta, diz que eles estavam trancados, com as portas da casa fechada, e os discípulos com medo. E eles não estavam com medo de nada, eles tinham medo de alguma coisa em específico. Eles tinham medo dos judeus. Ninguém tem medo de nada. O que você tem medo? Eu não sei. Você tem medo de alguma coisa. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa. Tem homem que tem medo de rato, barata, mosquito. Eu conheço gente que com essa onda da dengue, ele não pode ver um mosquito voando, que ele entra em crise. Meu Deus, o mosquito, meu pai. Medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Medo de morrer. Eu tenho medo de morrer, ai meu Deus do céu.
Eu tenho medo de morrer. Ai, medo, 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 medo. O medo, às vezes, ele faz isso, ele nos paralisa. O medo tem o poder de nos trancafiar dentro de um mundo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Talvez hoje à noite você esteja trancado dentro de um lugar, dentro de uma sala, talvez trancado num período da sua vida por causa de algum medo. Você tem medo. O medo me fez trancar-me dentro desse espaço. Eu estou trancado dentro desse espaço. Medo, medo. Medo de como vai ser esse ano. Medo, medo. Essa é a palavra que tem mais sido usada pelos especialistas e os cientistas políticos dos nossos dias. O medo quanto ao que vai acontecer com esse país. O medo, o medo. Aí o que acontece? Os investidores, por conta do medo do que possa vir a acontecer no Brasil, tiram o seu dinheiro que está investido e o dólar dispara e aí a bolsa cai por causa do medo. Medo. Foi o mesmo medo que paralisou um exército de mais ou menos 1000 homens, enquanto um gigante de cerca de 3 metros de altura, chamado Golias, afrontava o exército do Deus vivo, e o medo fez com que o mais valente dos soldados ficasse escondido por detrás da tropa. Até um rei ficou guardadinho dentro da sua tenda. Saul, o grande líder do povo de Deus, do exército do Senhor, dentro da sua tenda, bem guardado, porque o medo de um soldado, de um gigante, fez com que ele se paralisasse. Eu conheço muita gente que está paralisada por causa do medo. Medo de ser feliz. Ah, pastor, eu não vou tentar isso, porque eu já tentei e não deu certo. Gente que por causa do medo vive uma vida assim, sem graça. Porque não tem nada mais sem graça do que viver trancado dentro de casa. Às vezes, e dizem isso, e eu tive a oportunidade de morar algum tempo fora, e agora nos Estados Unidos acontece a maior nevasca, o maior inverno dos últimos anos. Dizem os especialistas que a maior nevasca que já tomou conta daquele lado da Nova Inglaterra, Boston, Nova York, aquela região de Providence. Quem conhece geograficamente os Estados Unidos consegue se situar. Dizem os estudiosos que aquele é o período mais agressivo dos últimos 20 anos. Eu já estive no momento onde a neve foi intensa e onde havia um alerta geral dizendo: ninguém sai de casa. Ninguém sai de casa porque as ruas estão perigosas, as ruas estão escorregadias, os acidentes são muito comuns. Morreram dezenas de pessoas só nessa última semana por conta desse frio exagerado que está acontecendo ali nos Estados Unidos. E quantas vezes dentro de casa, um dia, trancado dentro de casa, e a ordem é essa: você vai ao supermercado e compra o maior número possível de coisas que você puder. Você compra, e aí você vê o gosto da pessoa. Porque aí você vai nos departamentos e vai nos corredores específicos, os cereais desaparecem. Todo mundo vivendo à base de cereal, Kellogg's. A semana toda desaparece, a água some e as pessoas entram dentro de casa quase que num estado de fuga, por causa de algo que está acontecendo lá fora. Eu me lembro da última vez que fui obrigado a ficar, e como brasileiro, e brasileiro é tudo louco. Eu me lembro que uma vez, vivendo nos Estados Unidos, havia sido dada uma ordem como essa para ninguém sair, e eu saí. As ruas estavam assim, desertas. E o americano ele é Caxias. O americano, se você diz para ele não, ele diz: senhor, não, então ele não precisa dar explicação. A gente brasileiro é meio esquisito mesmo. A gente não vou sair, porque conversa é essa? Está nevando, mas qual é que é? O mundo não está acabando. E eu me lembro que dentro desses dias, trancado dentro de casa, não havia nada mais sem graça. Você acorda, fica lá, andando de pijama, dentro de casa. Aí você vai tomar café, aí liga a TV. No primeiro dia, é até que bênção que está nevando, irmãos. Glória a Jesus. Essa neve veio assim como resposta de oração. Eu estava precisando de um descanso, eu não vou trabalhar, glória a Deus pelo descanso. Primeiro dia, ótimo. O segundo, você diz: olha como Deus é bom, se estendeu a sua misericórdia sobre a vida desse servo. Segundo. O terceiro, você já começa a dizer: não vejo a hora de sair daqui de dentro.
Você já começa a questionar, porque a vida dentro de um lugar onde você está fechado dentro dele, não é boa. Tanto é que a pena que se dá para aqueles que burlam ou ferem a lei, qual é? Guardam, isolam. Preso, ele fica, e tem um seriado que ficou famoso nos Estados Unidos, chamado Prison Break. Quem já assistiu? Era a conversa de dois irmãos, criando todos os tipos de estratégias e métodos, para quê? Para fugir da cadeia. Porque ninguém aguenta, fala com um preso, está cumprindo pena, 1, 2, 3, 4 anos. José Genuíno não vale, porque ele pergunta para outro, para ele não vale. Ninguém aguenta ficar num lugar trancado. A vida fica sem graça quando você está trancado dentro de um mundo. O medo faz isso. O medo nos joga num lugar onde a gente fica trancado. E olha, não é que alguém nos trancou, nós nos trancamos. O problema não é quando alguém nos tranca, porque quando alguém nos tranca, há naturalmente um ímpeto para se soltar. É normal. Se alguém te tranca dentro do ambiente, você fala, vou derrubar isso aqui, cadê o pé de cabra? Você quer meter o pé na porta? Esses dias nós estávamos numa entrevista com os pastores que iam receber renovação, e o pastor Mauro Blount, que é pastor da igreja do Nazareno ali no Jardim Paraíso, ele foi usar o toalete e se trancou do lado de dentro. Deu um problema na fechadura, e nós estávamos ali entrevistando e conversando, ajuda de credenciais. De repente ele começa a gritar, socorro, socorro. Falei, eu acho que tem alguém precisando de ajuda. Ele, olha, mandou uma mensagem, que nessa hora o WhatsApp serve muito, me tira daqui, estou preso. E aí, gente empurrando a porta, ele desesperado, eu não estou aguentando, o ar está ficando rarefeito. E fica aquela situação. E aí, o pastor Humberto estava, que é pastor da segunda igreja, ali agora na Avenida Saudade, foi e tirou da dobradiça os pinos, e olha, deu um negócio aí, arranca, e teve que arrancar a porta, e quando ele saiu, aliviado, porque quando você está preso num lugar contra a sua vontade, há um desejo de sair. O problema é quando você se tranca, é quando você decide ficar preso, é você que passa, lingueta, né? A lingueta na porta, passa a correntinha. É quando você escora a porta com um pedaço de pau, bota a cadeira, diz aqui, eu quero ficar aqui dentro. É difícil. Nessas horas, algo acontece. Porque esse não é o ambiente que Deus tem para nós. Deus não tem para nenhum de nós um ambiente de ficarmos fechados e isolados. O texto diz que esse episódio, o episódio que começa a ser narrado com esses detalhes, porta fechada, todo mundo com medo, de repente, o texto diz que Jesus vem. É interessante como Jesus tem essa iniciativa de vir até nós. Na realidade, ninguém foi até Jesus, todos nós aqui, foi Ele que veio até nós. Ele é quem nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu estava perdido, Ele me encontrou. Todos nós aqui fomos encontrados por Jesus em algum espaço como esse. O texto diz que os discípulos trancafiados, não haviam ali só os 11, havia já um grupo de pessoas trancadas do lado de dentro. E o texto diz, e o detalhe do texto é esse, veio Jesus. Está assim na sua Bíblia ou não? Veio Jesus. Que bom é saber de que Jesus vem nos visitar em meio às nossas prisões. Jesus vem. No meio das nossas prisões, algumas internas, do lado de fora, a gente está livre, a gente vai onde quer, a gente tem direito de ir e vir, mas dentro da gente tem prisões, que nem quem está perto de você consegue notar. Prisões. Que o medo te fez viver dentro dela. Jesus vem. Como é bom saber que Jesus vem. Jesus, Ele não fica inerte, porque Ele tem o melhor para nós. Ele sabe que esse não era o objetivo. Às vezes uma crise, um problema nos faz viver um ambiente contrário àquilo que Deus tem para nós. Mas Jesus não havia investido 3 anos da sua vida num grupo de homens para que agora eles ficassem trancafiados dentro de um quarto. Aquele não era o lugar.
O objetivo de Jesus não era que eles agora vivessem escravos do medo, mesmo porque as Escrituras afirmam que o perfeito amor lança fora todo medo. E a personificação do perfeito amor é Cristo. E Ele, como o poder de lançar fora o medo, Ele vem de encontro aos nossos medos. Ele vem. Não é aqui que eu quero você. Tem muita gente aqui hoje à noite que está num ambiente que não é onde Deus espera que você esteja. O medo te colocou lá. Gente que poderia estar vivendo algo novo em termos de família, de um empreendimento, ministerialmente falando, mas o medo nos impede de viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Que bom é saber de que Jesus não se rende à nossa atitude de covardia. Ficamos covardes. Não venha me dizer que você não ficaria covarde ao saber que a sua vida corre risco. Todos nós. Até por uma questão de sobrevivência e para preservação da existência, a gente se esconde. Ficou sabendo de que agora os judeus estão atrás dos seguidores de Jesus. É por isso que a perseguição sempre serviu como uma peneira para a igreja. É na perseguição que o joio é separado do trigo. É na perseguição daqueles que amam a Jesus, estão dispostos a perder a sua própria vida, mas não negam a sua fé. O medo tomou conta. Mas Jesus, ao observar esse fato, Ele intervém. O que eu quero te dizer hoje à noite é o seguinte: diante da situação que você vive, que talvez o medo tenha se tornado senhor da situação. Você se tornou escravizado pelo medo, trancafiado. No meio desse ambiente, Jesus vem. Ele vem na sua direção hoje à noite. Ele vem. Ele vem, e quando Ele vem, é interessante que o detalhe diz que Ele se põe no meio. Eu gosto dessa colocação do texto. Jesus se põe no meio, é no meio. Jesus não se envolve parcialmente em nada. Jesus entra no meio, é no meio. Jesus não interfere apenas assim, de uma forma despretensiosa. Jesus entra no meio dessa sua crise, no meio do medo que te domina. Jesus quer entrar nessa história. Jesus entra no meio. E algumas coisas começam a acontecer quando Jesus entra. E eu preciso correr, tenha um pouquinho de paciência comigo, por favor, hoje à noite. O texto diz que quando Ele se põe no meio, a primeira coisa que Ele faz é saudá-los. Ele diz: paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus faz é procurar dissipar aquilo que nos incomoda. O medo é a ausência da paz. Aonde há paz, o medo perde o seu poder. Ele, por ser o príncipe da paz, e é assim que Ele é reconhecido em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, e o seu nome será. E você tem a lista: Deus forte, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz. No meio dos nossos medos, das nossas crises, o príncipe da paz vem. E Ele oferece aquilo que Ele é Senhor sobre ela, a ponto de Ele oferecer aos seus discípulos: a minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz que o mundo pode dar, que você acha que o dinheiro pode te garantir, ou você acha que o emprego pode saciar. Não, Ele vem dar a paz que o mundo pode dar. Ele entra trazendo paz. A presença de Jesus, apenas a sua presença já muda o ambiente. Olha que coisa maravilhosa. É saber de que a presença de Jesus, em qualquer que seja o ambiente, produz uma diferença radical. É por isso que quando você conhece e reconhece Jesus, o teu coração é transformado. A tua vida muda. Quando você confessa Jesus e quando você faz dele Senhor da sua vida, algo acontece de imediato. Um peso, uma amargura, uma opressão, algo que te tirava o conforto, imediatamente é retirado e substituído pela sua incomparável paz. Ele diz: a paz seja convosco.
E no verso de número 20, ele começa a se revelar. Porque não há nada mais gostoso de que no meio das nossas crises reconhecermos quem Ele é. Ele não precisava, de uma maneira assim tão específica, ir nos detalhes, mas Jesus gosta que nós conhecemos os detalhes. O texto diz que ele começa então a mostrar-lhe as mãos e o lado. Sou eu. Que bom é saber de que no meio das crises Jesus vem e ele se identifica. Sou eu. Que coisa boa é saber de que quando a situação se torna difícil, Jesus se revela no meio delas. Ele estava querendo dizer aos seus discípulos: eu estou aqui. Eu estou aqui. Não é um fantasma, não é uma visão, não é algo que é fruto da sua imaginação. Sou eu. Sou eu. Foi isso que ele disse a Pedro quando ele vinha caminhando sobre as águas turbulentas. Ele disse: não temais, sou eu. Jesus quer que você, no meio da sua crise, tenha essa percepção clara de que Ele está com você. Sou eu. Eu estou aqui, no meio dessa situação, a qual você vê em definição, a qual tira a alegria, a paz e a esperança do seu coração. Paz, eu estou aqui. Pode tocar nas minhas mãos, pode passar a mão do meu lado. Sou eu, não é nenhum outro. Eu disse que estaria convosco todos os dias. Eu estou aqui. Jesus é com você. Nas vezes, nessas situações onde você se tranca e não há nenhum quarto que a gente se tranque dentro dele, que Jesus não tem o poder de entrar. Não tem. Eu vou ficar aqui e ninguém vai me incomodar. Jesus conhece os quartos mais seguros e escuros, o qual você se infiltrou e se meteu dentro dele. Ele vem. O texto diz que ele vem, traz paz, e a reação é imediata. O medo é substituído por paz. E no verso 20 diz que é uma alegria. Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. A presença de Jesus muda o sentimento. O medo é substituído pela paz e pela alegria. Por isso que quem tem Jesus tem tudo. Quando Jesus vem, o ambiente muda. É diferente o ambiente onde Jesus está. Quando Jesus entra, quando a sua presença é real, é manifesta, tudo aquilo que controla, que te escraviza, que te oprime, cai por terra. A sua paz, a sua presença produz alegria no nosso coração. Sabe por quê? Os discípulos entendiam: nós não estamos sozinhos. Eu quero que você saia daqui hoje à noite sabendo disso. No meio dessa crise, talvez qualquer nome que você venha dar a ela, saia daqui com essa certeza: Jesus está com você. Alegre-se, você não está sozinho. O velho hino dizia: nunca estou sozinho, Cristo vai comigo, é meu companheiro e meu protetor. Nunca estarei triste, andando cada dia, sempre ao lado do Senhor. Quem conhece esse hino? Levanta a mão. Pouca gente. Nós vamos fazer aqui um culto de hino. Só hino. O hino fala exatamente sobre isso. Quando vos assalta alguma provação, quando desfalece o nosso coração. Você vai cantar também, viu, Felipe? Das mercês divinas nos convém lembrar. E daí vai, aí vai. Queridos, eu nunca estou sozinho. Nunca estou sozinho. Cristo é com você. Você vai enfrentar essa semana sabedor disso, de que você não precisa se trancafiar, se tornar escravo do medo. Jesus Cristo é com você. A reação dos discípulos muda, a feição no rosto muda, porque a gente sabe quando uma pessoa está com medo. Sabe. Diz que inclusive os animais conseguem sentir o cheiro do medo. Deve ser urina. Ele deve sentir o cheiro. Dizem os estudiosos na psicologia canina, que outro dia uma pessoa disse assim para mim: não, eu sou psicólogo de cães. Falei: meu Deus,
Amém. Hoje em dia tem de tudo. A gente não duvida de mais nada. Mas diz que o cão, ele consegue, dentro da sua psicologia, identificar aqueles que gostam, que não gostam, aqueles que têm medo. Tanto que diante de uma situação em que um animal que você não conhece se aproxima, não deixa ele perceber que você está com medo. Mas como? Não tem jeito de disfarçar numa hora dessa. Ainda mais se ele estiver latindo com os dentes do lado de fora. E eu prefiro correr do que tentar controlar as minhas emoções. O medo é algo real, é nítido. A gente percebe quando as pessoas estão com medo. Medo de se relacionar, medo de se lançar numa palavra, medo de ousar fazer algo novo, medo. Mas a reação dos discípulos muda. A feição é outra. Não é mais aquela cala de medo. Qualquer barulhinho do lado de fora os assustava. O que é isso? O que está acontecendo? Eu me lembro de uma vez, quando garoto nós saímos para acampar, éramos meninos, devíamos ter 15, 16, 17 anos, coisa de moleque. Nós fomos fazer um acampamento de barraca mesmo. Saímos e fomos acampar aqui na região, ali do Pico das Cabras, tal. Eu e mais 3 amigos, e a gente se dispôs a acampar ao relento. Montamos a barraca, ninguém dormia, porque qualquer barulho que acontecia, diz: o que é isso? O que é isso? Eu não sei, vai lá ver. Eu não. O medo nos paralisava, a gente vivia com medo de qualquer barulho. A reação qual era? E aí, moleque, a gente não presta. Um jogava um pau pro lado de outro, eu ouvi um negócio ali. Aí pessoal, porque o medo, a expressão é natural. Assim como também é nítida a expressão de alguém que está alegre. O texto diz que eles se alegraram. Alegraram-se, portanto, porque eles perceberam que eles não estavam sozinho. Jesus continua e diz: paz seja convosco. E no meio desse caos, é interessante o que Jesus faz. Ele não só traz paz, ele não somente traz uma nova perspectiva, mas ele alinha o propósito do coração dos discípulos. Ele diz: vocês estão no lugar errado. Lembre-se daquilo que aconteceu com Elias. Logo depois de receber uma carta de sentença de Jezabel, dizendo que aprove aos deuses, se amanhã nessa mesma hora você não estiver morto, ele foge. Ele vai para um deserto, ele assenta-se debaixo de um pé de zimbro, pede para si a morte, entra numa caverna e lá fica. O anjo vai. E quando Deus o encontra, diz: o que você está fazendo aqui? Este não é o seu lugar. Jesus faz isso conosco sempre. Hoje à noite Deus está visitando você no meio desse quarto que você se trancafiou, dizendo: o que você está fazendo aqui? Não é esse o seu lugar. Jesus vem e ele reafirma o propósito que tem através da vida deles. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu não gastei 3 anos da minha vida preparando vocês para vocês ficarem dentro de um quarto. Deus tem um propósito. Quando Jesus nos visita, Ele não vem só para produzir na gente uma sensação de bem-estar. Ufa, Jesus está comigo, agora eu posso até dormir tranquilo. Não. Ele vem para produzir essa sensação de alívio, de segurança, mas também para reafirmar um propósito. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não é o lugar de vocês dentro de um quarto fechado. Pode sair, gente. Vamos. Que conversa é essa? É a mesma palavra que Elias ouve na caverna. Você tem ainda muita coisa a fazer. Você vai caminhar 40 dias. Você vai ungir o seu substituto. Vamos, meu irmão. Deus não chama ninguém para ficar guardado no quarto do medo. É por isso que esse ano nós estamos dizendo que esse será um ano de grandes conquistas. Por quê? Porque nós não vamos nos acovardar diante do pavor repentino, diante daquilo que estão tentando fazer com que impere. Essa tem sido a arma do inimigo há anos: medo. É o que tem acontecido com o Estado Islâmico. Eles aprisionam cristãos, degolam diante das câmeras e distribuem os vídeos por todo mundo para produzir o quê? Medo, para a igreja recuar. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Nós vamos para frente, Deus vai nos ajudar. É isso que Jesus disse. Que conversa é essa? Só por causa de alguns judeus, o Pai nos comissionou. Eu morri na cruz para vos dar vida, vida em abundância. Eu os chamei, eu os comissionei, eu os separei. Nós vamos para frente.
texto diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E ele termina fazendo aquilo que é preciso para a gente sair desse ambiente. Ele não só muda o sentimento que domina o nosso coração, ele substitui o medo pela paz e pela alegria. Segunda coisa, ele tira aquilo que nos roubava o propósito e traz de volta o propósito pelo qual nós fomos chamados. Mas em terceiro lugar, e eu termino aqui, ele diz que, havendo dito isto, ele fez o quê? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você sabe o que Jesus estava querendo dizer ali para eles? Olha, o medo não domina mais vocês, agora é a paz, é a alegria. Eu alinhei você com o propósito e vou dar aquilo que vocês precisam para cumprir o propósito: poder, poder, poder. Poder, porque segundo as nossas próprias forças, a reação de todos é a mesma: ficar num quarto trancado. Mas no poder do Espírito Santo, nós vamos fazer grandes coisas. Nós vamos sair do quartinho do medo. Tem um filme que lançaram há um pouco tempo atrás, O Quarto do Pânico. Quarto do pânico. Os ladrões do lado de fora e a mulher e a sua filha se esconderam porque havia um quarto aonde se escondia em situações da casa ser invadida. Todo mundo dentro do quarto do pânico. Hoje à noite, Jesus abre as portas, derruba as armadilhas, enche o teu coração de ânimo, de esperança, de paz, de alegria, realinha o teu propósito e diz: eu te chamei para que você dê fruto, para que você faça a diferença, e no poder do meu Espírito, Jesus sopra sobre eles. É interessante que isso, Jesus vem e sopra sobre eles. Um sopro de Deus, o mesmo sopro que vivificou um corpo sem vida, que havia sido formado do barro, ainda no Éden, com o sopro de Deus, voltou à vida. Hoje à noite o Espírito Santo de Deus quer soprar sobre a sua vida, para que você retome o ânimo, a alegria, o gozo, a ousadia e a própria vida, para sair daqui dizendo: eu vou fazer coisas grandes em Deus, eu vou ganhar o mundo para Jesus. Foi por causa dessa visita de que eles entraram num quarto, Atos capítulo 1, e se puseram a orar, até que viesse sobre todos. Há aqui uma divergência e poucos chegam a uma concordância de que talvez o batismo com o Espírito Santo tenha sido dado parcialmente a uns e outros aqui. Há uma dúvida aqui, não há uma concordância teológica. Dentro da teologia sistemática, que se estuda a pneumatologia, olha que coisa chique, que é o estudo do Espírito Santo, não se chega a um denominador comum se esse sopro foi somente para aquela hora ou se foi um sopro permanente. Mas o que importa é que nas horas de necessidade o Espírito Santo vem para nos revestir de poder, para a gente ter coragem, porque presta atenção, Jesus não arrebentou porta de ninguém. O texto não traz os detalhes, mas eu fico imaginando de que os mesmos que se trancaram do lado de dentro começaram a dizer: arruma a chave, vamos abrir a porta, esse não é o nosso lugar. E um a um foram abrindo as portas da casa, abriram as janelas e começaram a sair, a ponto deles encontrarem os outros irmãos, ao ponto de Pedro agora, tanto que no capítulo 21, Pedro já não está mais dentro de um quarto, ele está pescando. O capítulo 21 diz que eles agora juntos, do versículo 2, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse Pedro: eu vou pescar, eu não vou ficar. Jesus tem esse poder, querido, ele nos tira dos nossos quartos de medo. Hoje, na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, rompa pela fé
as portas que você mesmo fechou sobre o seu futuro. Tem gente que fechou portas sobre o seu futuro. Não é que Deus não tem um futuro para você, não é que Deus não quer te abençoar, não é que Deus não quer te levar mais longe. Você que trancou as portas do seu futuro sobre você mesmo. Você disse: eu não vou ser feliz, para mim tá bom assim, eu nunca vou dar certo. Não é isso que Jesus disse. Ele disse que nós seríamos abençoados, benditos, felizes, e que nele faríamos grandes coisas. Pela fé hoje à noite, e não unção do Espírito Santo, abra as portas que você mesmo fechou e ouse sair daqui para fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, deixa eu orar com você, por favor.